ASC ou CP? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Meu querido amigo, meu querido irmão, inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem. E aí? Você é ASC ou você é CP? ASC, A de amor, S de sapo, C de cebola. Você é ASC ou você é CP? C de cebola, P de Paulo. Vamos lá? Vamos para o texto bíblico? Já já eu vou dizer o que é esse ASC. Vamos ver quem descobre aí. O texto bíblico encontra-se em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Olha o que diz. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E você? Segue Jesus de perto ou de longe? Você segue Jesus de perto, onde as pessoas veem Cristo em sua vida, veem que Cristo está próximo de você, ou de longe, para que as pessoas não percebam que você é cristão? Muito bem, 55. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos assentados, Pedro assentou-se próximo deles. E uma certa criada, vendo-o assentado no fogo, puseste os olhos nesse e disse: este também estava com ele. Este também estava com Jesus. Pedro ali esquentando ali, a mão no fogo, porque era inverno, estava frio. Uma criada olha para ele e fala assim: você também estava com Jesus. Aquele que estava seguindo de longe, hein? Vamos lá, vamos ver o que o Pedro vai dizer. Pedro vai dizer o seguinte: negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. Aqui nós vemos dois pecados, né? O primeiro é mentiu, a mentira. E o segundo é não negando o mestre, negando Jesus. Não vamos crucificar Pedro não, que Pedro é um grande homem de Deus, tá? Só vamos tomar ele como exemplo neste momento da vida dele e avaliarmos em que momento nós estamos, tá bom? Porque Pedro depois faz uma grande obra, uma grandiosíssima obra. Vamos lá. E versículo 58. Um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. Eu não estava com esse Jesus e nada, né? E aí, mais um versículo, o versículo de número 59 diz assim: e passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo ele ainda falar, cantou o galo. Nesse momento da vida de Pedro, Pedro era ASC, agente secreto cristão. Eu sou crente, mas ninguém pode saber que eu sou crente. Pedro estava ali seguindo o mestre,
o mestre tinha sido preso, as coisas estavam difíceis, Pedro estava ali com medo de ser preso também, com medo de sofrer, e então ele começa a negar a Jesus. No versículo 56, né? Ele não dizia nada, mas as pessoas olhavam para ele e sabiam que ele era crente. As pessoas olham para você, você pode não falar nada, você pode disfarçar aí, mas as pessoas sabem. Eles sabem que você é servo de Deus, tá? Eles sabem disso. Mas o que é positivo nessa experiência de Pedro? Que muitos cristãos hoje não têm, tá? Isso é positivo. Está no versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele teve um arrependimento genuíno. Tá? Você, quando comete aí um deslize, nega Jesus, e aí? Você tem convicção do pecado? Eu vi uma mensagem muito forte uma vez de um pastor bem conhecido na mídia, e o título da mensagem era Convicção do Pecado. Diz que hoje as pessoas pecam e se acostumam com o pecado, nem percebe mais que aquilo ali é um pecado, é algo grave. Eu vejo pessoas quebrarem princípios dentro da igreja, às vezes, irmãos, que são princípios que vai dar problema. As pessoas se apoiam aí numa muleta, numa coisa chamada longanimidade, que é o que Deus tem conosco, mas vai dar problema. Uma delas é o princípio da autoridade, né? Nós não podemos quebrar os princípios da autoridade, né? Então esse texto é bem interessante, bem reflexivo, né? Eu já tive alguns momentos da minha vida que eu fiz parte da ASC. Eu era agente secreto cristão, ninguém podia saber que eu era crente. Mas hoje, pela bondade de Deus, há muitos anos já, eu sou CP. Eu sou cristão purinho. E você? É ASC ou CP? Vamos continuar? Olha só, em Mateus vai falar o mesmo texto, e tem algumas coisas interessantes que Mateus relata que Lucas não relata. Ele nega com juramento no versículo 72, capítulo 26 de Mateus. No 73, ele fala assim, o ímpio fala para ele assim, você estava com ele sim, sua fala te denuncia. Irmão, sua fala denuncia. Lembra lá dos eframitas lá? Que queriam fugir lá e tinha que falar chimbolete, e eles não conseguiam, falava cibolete, e aí complicaram toda a vida deles. Acho que naquela, salvo engano, foi 42 mil que morreram. A sua fala te denuncia, querido. O seu jeitão te denuncia. Nós temos que ser CP, cristão purinho, nós temos que ser. Isso alegra o Pai, viu? Isso agrada o Pai. No versículo 74, ainda no 73, tua fala te denuncia. Deixa eu falar algo para você aqui. Não existe cristão neutro. Não existe cristão anônimo. Você pode até dar uma disfarçada, mas ainda que o ímpio não veja, há uma grande nuvem de testemunhas olhando para a gente. Seres celestiais, demônios, próprio Deus, o inimigo para te acusar. Então vamos lá, vamos tirar esse negócio aí de ASC, de agente secreto, e vamos assumir a nossa identidade e ser cristão purinho, né? Ser cristão é coisa boa, ser cristão é ser seguidor de Cristo, aquele que dividiu o calendário antes e depois dele, aquele que morreu por mim e por você, é coisa boa. Vamos prosseguir? Mateus capítulo 10, deixa eu encontrar aqui o texto, Mateus capítulo 10, isso, encontrei. Versículo
32. Lembra que quando Pedro, as pessoas que gostam de criticar Pedro têm que lembrar disso, tá? Quando o galo canta a terceira vez, Pedro, eu imagino, né? Jesus olhando para Pedro com aquele olhar penetrante, Pedro chorou amargamente. Ele não se sentia digno mais de adorar o Senhor Jesus, né? Vamos lá, Mateus 10:32. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus diz para nós sobre isso? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Coisa apertou, hein? A coisa apertou. Olha só, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E quem me negar? E o que é negar Jesus? O que é negar Jesus? Né? O que é isso, negar Jesus? Perguntei 3 vezes de propósito. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. Você sabe direitinho o que é negar Jesus, né? Nós estamos lá no meio dos ímpios, as pessoas falam palavras de baixo calão, blasfemam do nome de Cristo, e nós pegamos e assumimos ali a posição dos tímidos. Não, Senhor, não é assim que faz. Nós temos que adorar e exaltar o Mestre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 1 João, capítulo 2, e o versículo 23, olha o que vai dizer para nós. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. E aí, vamos meditar? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Nós estamos amando mais esse mundo secular, as coisas do mundo, praticando as coisas do mundo e negando o nosso Cristo, ou nós estamos firmes no propósito? Ou as pessoas nos olham de longe e a nossa fala denuncia, o nosso jeito de andar denuncia, o nosso jeito de falar denuncia, o nosso jeito de vestir denuncia? Como é que nós estamos? A tua fala te denuncia? Como é que nós estamos? É uma reflexão, é uma mensagem de reflexão. Nós temos que ser cristão purinho. Sai com esse negócio de agente secreto cristão para lá, porque isso aí vai dar problema. Isso aí não vai ser bom para a nossa vida. Apocalipse 3,15, aqui nós caminhamos já para encerrar essa mensagem. Apocalipse 3,15 diz assim, olha só, que profundo, hein? Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Não és frio nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Ele fala que você é morno. Versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Lembra aquele dia que você comeu algo que fez mal? E ali você fica ali, você põe a mão aqui na barriga, no estômago e fica ali, tá remoendo, até que joga para fora. É isso que o Senhor está nos dizendo. É isso que o Senhor está nos dizendo. Quem está falando esse texto é Jesus, tá? Não adianta ficar bravinho comigo, não. Porque quem está falando isso aqui é o Senhor Jesus. Porque você é morno, eu vomitar-te-ei, tá? Olha o versículo 17, o que nos diz. Versículo 17. Como dizes, rico sou,
e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Já pensou? Olha só, rico sou! Um dia eu vi uma capa de um livro, achei muito interessante, fala rico de verdade. E aí foi perguntar para o autor, porque ele colocou esse nome, ele disse que cansou de ver rico de mentira. Pessoas que têm dinheiro, mas não usam aquilo que o dinheiro pode proporcionar. E aqui a pessoa está dizendo, eu sou rico, né? Diz que era uma região rica lá e tudo. Né? Eu não preciso de nada. Tem gente que é assim, né? Bate no peito, eu sou rico, levanta, empina o narizinho assim, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu resolvo minhas coisas sozinho, eu sou bom. Né? Humildade faz bem, irmãos, humildade faz bem, né? E aí então, olha só, e não sabes que és desgraçado. Desgraçado é uma pessoa sem a graça de Deus. A explicação da palavra é mais forte do que a palavra em si. Sem a graça de Deus. Miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição. Mas aí o jogo vira. Aí o Senhor vira o jogo aí no versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Então olha só, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, ou seja, a riqueza verdadeira, as vestes celestiais, para que não apareça a nossa nudez. Espiritualmente é o que o Senhor está falando para nós, e que nós tenhamos o colírio, para que nós possamos ver as grandezas desse Deus em nossa vida. Irmãos, eu admiro pessoas que passam 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos sem conhecer esse Jesus. Conhece Jesus de ouvir falar. Quando eu conheci Jesus, aos meus 24 anos de idade, tudo mudou na minha vida. Ah, Jesus, como é bom, como o Senhor é bom. O Espírito Santo em nossas vidas. Que coisa boa, acesso direto ao Pai. Como é bom ser cristão, irmãos. Vamos pegar esse colírio aí do Espírito Santo. Vamos pegar essa veste. Vamos sair desse negócio de ASC e vamos ser cristão purinho, purinho mesmo. Que as pessoas, eles olhem para nós e vejam, e nos vejam como servos de Deus. Versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Só é repreendido e castigado quando Deus nos ama. E aí o versículo 20 se encerra da seguinte forma: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A pessoa pode ser hoje o último em qualquer situação. Se ele aceitar o Senhor Jesus hoje, genuinamente, olha a vida dele daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, os milagres que Deus vai fazer nessa vida. Mas tem que ser genuíno, não pode ser agente secreto, tem que ser cristão purinho, genuíno mesmo, tá? Estou me lembrando aqui dos nossos irmãos ali no Coliseu, aquele estádio cheio de pessoas,
que se julgavam superiores naquele estádio, e ali os cristãos na arena, pai, mãe, filho, nenezinho, filho pequeno de 2, 3 anos, e então eram soltos ali as feras, os leões, os leopardos, e devoravam famílias inteiras. Tudo isso só por um motivo, porque eles eram cristãos puros. Nós vamos ver o lugar que esses mártires vão ter lá no céu. E eles podiam escapar fácil disso. Facinho eles podiam escapar. Somente negando a Cristo. Somente entrando para a turminha dos agentes secretos. Mas não, eles foram firmes até o fim. Ainda que nos custe a nossa vida, nós não negamos o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3:8, e nós encerramos aqui, o texto diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sei que você tem pouca força, mas você não negou o meu nome. Por isso, Deus será contigo. Fica essa palavra de reflexão para você, para a sua vida, para a minha vida, para nós entendermos qual posição. Nós somos conhecidos lá no céu. Nós somos os agentes secretos ou nós somos os cristãos purinhos mesmo? Né? Não é? Como que o céu olha para nós, os seres celestiais? Como que os nossos inimigos olham para nós? Eles veem Cristo em nós ou zombam da gente? Como que é que o ímpio nos olha? Os ímpios nos veem como servos de Deus? Ou também fica ali fazendo testezinho para ver se nos pega em algo? E os cristãos, como eles nos veem? A reputação, irmãos, é algo que ela é feita por terceiros, não é por nós mesmos. Não tem como dizer, eu sou bom, eu sou humilde. Não, é as pessoas que vão reconhecer isso em nós. Fica essa palavra para elevo espiritual da sua alma. E se em algum momento você fez parte desse grupo aqui, agente secreto, tira logo essa roupa paisana e coloca a roupa de soldado de Cristo e mostra para todo mundo que você é cristão purinho. Que Deus te abençoe e te guarde, Senhor Deus. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por mais esse vídeo que permitiste ao teu servo gravar. Derrama da sua glória, Senhor, na vida dos meus irmãos. Pai, abençoa o irmão Francisco, continua prosperando os negócios do teu servo, abençoa a irmã Elizabeth, Pai. Senhor, abençoa o Julinho, guarda o Julinho, Senhor, guarda os nossos irmãos. Pai querido, derrama da sua graça sobre a Fernanda, sobre o Marco. Eita, casal abençoado, abençoa ele, Senhor. Senhor, cumpra-se os sonhos da Fernanda, ó Pai, conforme a tua vontade, o teu querer. Pai querido, derrama da sua glória sobre a Maria, sobre a Ágata, Senhor. Senhor, abençoa essa moça cristã, a sua filhinha. Abençoa Ailton, Pai, seu esposo, derrama da sua glória. Pai, abençoa o Du. Pai, que presentão que o Senhor me deu. O Du me ajudando ali no discipulado. Senhor, atende os desejos do coração do Eduardo. Pai, abençoa minha esposa querida, minha companheira, aquela que o Senhor me deste. Muito obrigado, Senhor. Jamais eu escolheria tão bem. Abençoa os meus filhos, Pai. Derrama da sua glória na vida da Stephanie, do Reinaldo, filho do Renato. Pai, abençoa os meus irmãos, que nós possamos ser cristãos genuínos,
verdadeiro, cristão purinho. Assim eu oro e te agradeço, eu faço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, até o próximo vídeo, ou a gente se encontra nos ares com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe.